O Império do Brasil III, denominado pela historiografia também como Brasil Império, Brasil Imperial ou Brasil Monárquico, foi um estado que existiu no século XIX que compreendia, aproximadamente, até 1825, o território que forma o Brasil, sem o Acre e o Uruguai atuais. Seu governo era uma monarquia constitucional parlamentar representativa, com a ascensão ao trono de dois imperadores, D. Pedro I e seu filho, D. Pedro II. De uma colônia do Reino de Portugal, o Brasil tornou-se a sede do Império Português em 1808, quando o então príncipe regente de Portugal, D. João V, reagiu à invasão napoleônica de Portugal, estabelecendo a si mesmo e seu governo no Rio de Janeiro. D. João V, em decorrência da Revolução do Porto, retornou a Portugal em 1821, deixando seu filho e herdeiro, Pedro, para governar o Reino do Brasil como regente. Em 7 de setembro de 1822, Pedro proclamou a independência do Brasil e, após liderar uma guerra bem-sucedida contra o reino de seu pai, foi aclamado em 12 de outubro do mesmo ano como Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. O novo país era vasto, etnicamente diverso, porém pouco povoado. Ao contrário das repúblicas vizinhas hispano-americanas, o Brasil adquiriu estabilidade política, crescimento econômico, liberdade de expressão garantida pela Constituição, e respeito pelos direitos de seus súditos, embora com restrições a escravos, sendo estes reconhecidos como propriedades e não como cidadãos. O parlamento bicameral do Império era eleito de forma relativamente democrática para a época, assim como as legislaturas provinciais e locais. Devido a isso, surgiu uma longa divergência ideológica entre D. Pedro I e uma considerável porção do parlamento sobre o papel do monarca no governo. Além disso, a mal-sucedida Guerra da Cisplatina contra as Províncias Unidas do Rio da Prata em 1828 levou à secessão da província da Cisplatina, atual Uruguai. Em 1826, apesar de seu papel na independência do Brasil, D. Pedro I tornou-se rei de Portugal, D. Pedro IV, abdicando imediatamente em favor de sua filha mais velha, Maria II. 2 anos depois, o trono foi usurpado pelo irmão mais novo de D. Pedro I, Miguel. Incapaz de lidar simultaneamente com os problemas do Brasil e de Portugal, Pedro I abdicou ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831 e partiu imediatamente para a Europa para restituir o trono português à sua filha. O sucessor de Pedro I no Brasil foi seu filho de apenas 5 anos, Pedro II. Sendo ele ainda menor de idade, foi instalada uma regência. O vazio de poder resultante da falta de um monarca ativo como árbitro decisivo das questões políticas levou a uma série de guerras civis regionais entre facções locais. Tendo herdado um império no limiar da desintegração, Pedro II, quando aclamado imperador, conseguiu pacificar e estabilizar o país, que viria a tornar-se uma potência emergente internacional. Sob o reinado de Pedro II, o Brasil foi vitorioso em 3 conflitos internacionais, a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e a Guerra do Paraguai, e o Império prevaleceu em vários outros conflitos e disputas internacionais e crises internas. Junto à prosperidade e ao desenvolvimento surgiu um fluxo de imigração europeia, incluindo protestantes e judeus, embora o Brasil tenha continuado maciçamente católico. A escravidão, fortemente difundida, foi restringida por sucessivas reformas até sua abolição em 1888. As artes visuais, a literatura e o teatro afloraram neste período. Embora muito influenciados por estilos europeus que variavam do neoclassicismo ao romantismo, cada conceito era adaptado para criar uma cultura genuinamente brasileira. Embora as 4 últimas décadas do reinado de Pedro II tenham sido um período de paz consistente e prosperidade econômica, ele não desejava ver a monarquia sobreviver além do seu tempo de vida e não se importou em arregimentar apoio para a preservação do sistema. A próxima na linha sucessória era sua filha Isabel, mas nem Pedro II nem a elite política consideravam uma mulher no trono aceitável. Na falta de um herdeiro viável, a elite política em geral tornou-se indiferente à monarquia.
Após um reinado de 58 anos, em 15 de novembro de 1889, Pedro II foi deposto por um repentino golpe de Estado liderado por uma facção de líderes militares e civis cujo propósito era a formação de uma república presidencialista, dando início ao regime republicano.